Olá, tudo bem? Que bom estar aqui novamente com vocês, né, nesse estudo maravilhoso que nós temos aí através da Palavra de Deus e estudar aí sobre Daniel e o Apocalipse, né? Vamos continuar nosso estudo, né? A gente começou a estudar sobre o capítulo 2, o capítulo 7, né, das profecias de Daniel, né? E a gente vai hoje estudar um pouco mais, a gente vai falar um pouco aí sobre a ponta pequena nesse próximo capítulo. E a gente vai se estender um pouquinho até o santuário nos próximos, a gente vai reduzir agora o tempo um pouquinho, porque no primeiro capítulo a gente pôde concentrar aí todas as duas visões, para não ficar saltando de capítulo, né? Ela foi um pouquinho longa, mas para a gente poder concentrar o capítulo 2 e o capítulo 7 nas duas visões de Daniel, que é a estátua, né, que Nabucodonosor tinha sonhado, né, que ele não sabia o sonho, e Daniel então revelou esse sonho a ele, e também depois as visões que Daniel teve também dos animais, e nós fizemos então assim um comparativo, né, nós colocamos as duas visões juntas e a gente percebeu que tem muita ligação com os reinos e o fator histórico de cada reino, né, e a característica de cada reino, inclusive, que não tinha só a visão, né, a visão do animal e nem a visão né, da estátua em si, de como era feita a estátua. A visão ela tinha um pouco além, ela caracterizava de que forma seria, né, aquele reino, né, um pouco da característica do reino, né. E agora Daniel no capítulo 8 e no capítulo 9 ele vem falando da ponta pequena, o santuário, então Daniel tendo outra visão, né, mais visões acontecendo e mais revelações do anjo Gabriel em relação a Daniel para que ele compreendesse essas visões, né, e quais foram as situações que Daniel foi passando então para que passasse para nós, né, toda essa previsão, né, previsão né, das profecias do que iria acontecer, né, nos finais dos tempos, né? Então, assim, a ponta pequena, interessante a visão do capítulo 8. A gente vai começar a ver, né, ter essa visão aqui, então nós vamos começar a contar um pouco dessa visão. Daniel, né, essa visão ela aconteceu, né, a visão de Daniel. Nós vamos colocar aqui então, né, o capítulo 8, então. Nós vamos ver um pouquinho do capítulo 8 nessa unidade, né? Então, o capítulo 8, qual foi a visão que Daniel teve? Ela aconteceu aproximadamente aí, né, essa visão em 549 antes de Cristo, né? Então, lá no ano 549 aproximadamente, lá 549 antes de Cristo, Daniel então teve a visão, uma outra visão, né? Ele, novamente aí ele se depara com animais, né? Novamente a visão dele foi com animais. Enquanto Nabucodonosor sonhava com a estátua, Daniel sonhava com animais, né? E ele sonhou com dois animais aí, né? Dessa vez ele sonhou com um carneiro e um bode. Sonhou com um carneiro, né? Sonhou com um carneiro. Vou colocar aqui então, com um carneiro e um bode. Vamos escrever aqui então para que a gente possa compreender aqui nas nossas escritas, né? Sonhou com o carneiro e com o bode, né? E com o bode aqui para a gente entender como que foi essa visão ele sonhando com esses dois animais agora. Você sabe que antigamente você tinha aí o santuário, né? Antes de Jesus você tinha o santuário que foi aí foi construído de acordo com a ordem divina a Moisés, e o mesmo santuário, a figura que nós tínhamos do santuário no céu, né, o verdadeiro santuário, foi construído aqui na terra uma imagem igual, idêntica. Então Deus ele explicou exatamente a Moisés, Jesus, né, no caso, como que seria esse santuário, né? E ali você tinha, né, os carneiros que eram imolados ali, que eram sacrificados, né? E a cada um ano ali você tinha uma expiação, né, dos pecados, né? Todo aquele pecado acumulado durante o ano, né? Você tinha então que fazer a limpeza do santuário, né? Fazer aí né, vamos limpar tudo que está esse pecado acumulado aí, né? Então é o dia que nós chamamos de dia da expiação, né? Ou seja, a purificação do santuário acontecia uma vez ao ano. Então, e aqueles pecados todos ali eram jogados em cima do bode, o bode, né, era enviado ao deserto para morrer, aquelas coisas todas que a gente já conhece um pouco do santuário, a gente vai comentar depois, né? Mas o significado aí, né, dos animais, né, que Daniel viu no capítulo 8, né? Tem alguns aspectos importantes, uma ligação muito direta aí com o capítulo 7, né?
que nós conhecemos aí. Né, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Principalmente quando Daniel se refere aí ao chifre pequeno, né? Que ele se desenvolveu sobremaneira, como diz aí no capítulo 8, ele retorna a falar isso, né? E no capítulo 8 ele fala agora de um tempo, né? Estabelecido então para a purificação do santuário, né? E 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, né? Então, uma grande luta entre o bem e o mal durante todo esse período aí. Então, onde que o profeta então, colocou esses dias aí como profecia, né, revelado a ele. Mas o anjo Gabriel ele explicou, né, os dois animais aí para o Daniel, né? O que representava? Então, os dois animais que representava aqui representava justamente o reino Medo-Persa, tá? O reino Medo-Persa. E ali a visão dele ele diz, né, a visão disso ele diz que um dos animais se sobrepujou sobre o outro, né, Medo-Persa, né, que um dos animais se sobrepujou sobre os outros. A gente viu, né, que essa visão do reino do Medo-Persa, né, depois o grego, né, depois os gregos. Então os animais representavam o reino Medo-Persa, né, e o reino grego. E o reino grego. Olha só o que representava esses animais. Tá? O carneiro, que representava o Medo-Persa, tinha 2 chifres. 2 chifres. Olha só, né? Tinha 2 chifres aqui. Claro, por que 2 chifres? Né? E ele falava que desses 2 chifres aqui, né, um era mais alto que o outro. A gente sabe que os persas sobrepujaram os medos, né? Então ali ele fala que esse carneiro, ele viu esses 2 carneiros aqui, sendo que um dos chifres, esses 2 chifres do carneiro, um dos chifres desse carneiro era mais alto do que o outro, né? E se a gente for fazer uma comparação, a gente compara aqui, isso aqui tudo acontecendo no capítulo 8. Se a gente for comparar agora com o capítulo 7, a gente compara isso com o urso, né? O reino aqui Medo-Persa é o urso lá do capítulo 7, que ele era mais alto de um lado do que o outro, né? Além disso, ele tinha o quê? Ele tinha costelas na sua boca, né? Ou seja, foi os reinados de que Medo-Persa conquistaram lá o Egito, a Lídia, né? E a própria Babilônia, né? Os 3 reinos que foram conquistados lá, né? Então a gente viu aí na visão agora de Daniel mais uma visão confirmando os reinos, só que agora está contando o quê? Do Medo-Persa para cá, né? Isso está lá no capítulo 8, verso 20 e verso 21, né? O carneiro aí, né? O carneiro e o bode, representando os gregos, né? A gente faz essa comparação com o capítulo 7. E no capítulo 7 a gente percebe que a gente faz a comparação com quem? Com o leopardo lá, né? O leopardo. O leopardo que tinha o quê? Tinha 4 asas, né? Leopardo. O leopardo que tinha 4 asas e 4 chifres, né? A gente vê aqui agora aqui que Daniel ele vê a visão de um chifre, né? Um chifre grande que nasce no meio da testa do bode, né? Que cresce rápido, né? Ou seja, e depois ele fala que esse chifre ele é quebrado, né? Ou seja, é o grande chifre, né? Ele fala o grande chifre. Que interessante, né? Como Daniel fala isso, né? Ele viu um grande chifre surgir no meio da testa do bode, que é justamente os gregos, né? Quem é que é esse grande chifre? Alexandre o Grande. Pô, por acaso foi a apelidade disso, né? Alexandre o Grande. Olha só o nome do nosso amigo, né? Em vez de chamar só de Alexandre, chamou de Alexandre o Grande. E a visão de Daniel é justamente um chifre grande. Nasceu rápido ali. E a gente viu no capítulo 7, e a gente viu durante a história que Alexandre o Grande, né? O Grande. Vou escrever aqui para vocês não esquecerem mais, né? E a gente viu que no fator histórico, Alexandre o Grande morreu, né? Novo, né?
Ou seja, ele teve uma febre lá, morreu, 30 e pouco, 32 anos, né? Morreu aí com uma idade muito baixa, então no lugar dele surgiram então os 4 generais, né? Que aí agora a visão de Daniel aqui no capítulo 8, né? Fala aí do que? Desses 4 chifres, né? Ou seja, o chifre grande é quebrado, né? E agora surge então 4 chifres no lugar desse, né? Então esses 4 chifres correspondem justamente às 4 cabeças, né? E 4 asas do leopardo, né? Certo? Leopardo com 4 cabeças, né? Com quatro chifres lá que ele fala, né? Não 4 chifres, 4 cabeças, né? Então ele fala aqui que surgiram então os 4 reinos, foram os 4 generais que tomaram conta do reinado, né? De alguns reinos ali agora que surgiram, né, após Alexandre o Grande, né? E a gente viu isso no capítulo 2, no capítulo 7, tudo isso se cumprindo. Né? O Império Babilônico foi substituído pelo Medo-Persa, o Medo-Persa foi substituído pela Grécia. Né? Aí o bode se engrandeceu por causa desses 4 aqui. Né? O bode se engrandeceu sobremaneira, né? E a sua força, né? Quebrou o grande chifre aqui com a sua força, os 4 generais. Né? E em seu lugar seriam 4 chifres notáveis, né? Para os 4 ventos do céu. Lá no versículo 8 do capítulo 8, diz que esses 4 chifres aqui iriam ser notáveis, né? E para os 4 ventos do céu. A gente sabe que ventos nas profecias são aí povos, né? 4 ventos aí, povos, né? Então são os 4 reinos que surgiram aí, ok? Nós também já sabemos lá que lá em 301 a.C., nós estudamos isso a vez passada, lá em 301 a.C., né? O que houve lá em 301 a.C., né? Aconteceu aí lá a batalha, né? A batalha de Ipsos, né? Antes de Cristo, a gente colocou lá no slide passado, no vídeo passado, né? Ipsos, batalha de Ipsos, onde, né, os gregos, né, o Império Grego, ele foi então dividido em 4 partes, né? Então, foi nessa batalha aqui que os generais, né, acabaram se dividindo. Uma batalha que durou pouco tempo, né? Certo? Foi dividido em 4 partes. Então esses 4 chifres notáveis aí se dividiram em 4 partes. Né? De um deles, né? Lá no verso 9 agora, hein? Verso 9 do capítulo 8. De um deles, um dos 4 ventos aí, saiu um chifre pequeno. Ó, de um deles aqui, saiu o que nós chamamos de um chifre pequeno. Olha lá, começou a aparecer aqui um chifre pequeno. De um deles começou a surgir um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, né, dentro desses 4 reinos aqui, a gente chama 4 ventos, são 4 pontos cardeais aí também, que representa também, né, um deles o noroeste, né, tá certo? Um chifre pequeno que desenvolveu sobremaneira sobre esses 4 aqui, chegando a dominar o mundo, né? Esse chifre pequeno aqui é justamente Roma. Esse chifre pequeno aqui que é justamente Roma, que surgiu no meio desses 4 aqui. Entre esses 4 surgiu então um chifre pequeno chamado Roma. Né? Então Roma aí está no verso 9, já no capítulo 8. Né? Então Roma aí ele se estendeu, entendeu as suas conquistas, muitas batalhas para o sul, né? Lá do noroeste para o sul, do norte para o sul, né? Foi para o oriente, para a terra gloriosa. Né? O verso 9 fala tudo isso, né? As conquistas, foi para a conquista do sul, para o oriente, para a terra gloriosa, onde ficava ali a Jerusalém e tudo mais. Né? E quais foram as conquistas então de Roma? Então vamos lá, vamos colocar aqui quais foram as conquistas historicamente conhecidas por chifre pequeno. Então Roma, né? Olha só as principais conquistas, né? Onde ali o verso 9 falou que ele se estendeu para o sul, né? Para o oriente e para a terra gloriosa. Então vamos lá. A primeira conquista ali que nós queremos citar aqui foi exatamente em 168 a.C., né? Antes de Cristo, ou seja, justamente no período quando ele conquistou o Egito, né? Em 168 a.C. Então aqui houve a conquista do Egito. Então Roma lá conquistando o Egito. Tá? Isso aconteceu. Então esse aqui, ou seja, o Egito lá no sul, né? Reino do Sul. Pronto, está aqui agora para o sul.
né? Depois o ponto 2, vamos lá, o 2. O 2 aconteceu lá em 190 a.C. Vamos colocar a data aqui para vocês saberem, então. 190 a.C., uma nova batalha, né? Foi a conquista da Síria. Olha que legal, né? Então, olha lá, Roma aconteceu o quê? Roma conquistando Síria, né? Aqui, justamente o Oriente, está aí seguindo as profecias, seguindo exatamente a profecia do verso 9, Oriente. Vamos escrever aqui. Lá o verso 9 falava o quê? O que o verso 9 dizia lá? Né? Ou seja, ele foi conquistar, né, as terras do sul para o Oriente e para a Terra Gloriosa. Opa, está faltando a Terra Gloriosa então aqui. Isso aconteceu lá em 63 a.C. Então lá no ano 63 a.C., 63 a.C., foi conquistada a Palestina. Olha só, né? Palestina. Pronto, chegando na Terra Gloriosa. Na Terra Gloriosa onde está ali Jerusalém, né? A Palestina, né? Conquistando a Palestina, né? Chamada aí da Terra Gloriosa. Pronto, olha só com Terra Gloriosa. Vou escrever aqui, ó, Terra Gloriosa. Terra Gloriosa, onde foi Jesus, né? Jesus ia nascer por ali, Palestina, Jerusalém, Belém, né? Terra Gloriosa, né? Então, a Palestina. Pronto. Veja como gloriosa. Veja como a profecia se cumpre, né? Como a profecia se cumpre. Exatamente o verso 9, exatamente o verso 9 acontecendo aqui, ó. O verso 9 do capítulo 8 acontecendo aqui. Que a ponta pequena iria ter várias conquistas, né? Além de conquistar, primeiro ela conquistou o reino, né? Ela conquistou os gregos aí. Ela surgiu aí como um chifre pequeno quebrando todas as outras aí, né? Então, ele surgiu e se engrandeceu sobre os outros, conquistando todos os outros. Então, conquistou o Egito, conquistou a Síria, a Palestina, que eram o quê? Que eram comandados justamente pelos generais ali que veio de Alexandre, né? Que eram comandados ali. Então ele conquistou o reinado aqui, né? Cumprindo a visão do Apocalipse de Daniel 8, está cumprindo tudo aí, né? E nós temos várias características aí semelhantes de chifre pequeno nas visões, né? Apresentadas no capítulo 7 e 8 de Daniel, né? Então nós vamos fazer algumas, né? Estão algumas características aí. Primeira característica para a gente entender então entre essas visões, né? Ambos são apresentados no capítulo 7 e o capítulo 8, tá? Ambos são apresentados sob o mesmo símbolo, um chifre. Estamos falando aí do chifre pequeno, né? Dos chifres pequenos aí. A gente está falando justamente do chifre pequeno surgido que foi Roma aí, tá? Tanto no capítulo 7 como no capítulo 8. Vamos fazer uma analogia aqui, tá? Então eles são apresentados com o símbolo de chifre, os reinos ali, né? Então é o capítulo 7, versículo 8, fala lá sobre o chifre pequeno, né? E do capítulo 8 e o capítulo 9, capítulo 8, versículo 9, onde falou aí do surgimento do chifre pequeno, que estenderia, né? Ou seja, estendeu suas conquistas para o sul, oriente e a terra gloriosa, né? Então esse é o primeiro fato, a gente comparando aí o capítulo 7 com o capítulo 8. Agora nós temos aí, né, o segundo item, o segundo ponto. Vamos fazer as comparações aqui agora. O segundo ponto, né, falando em pequeno, enquanto aqui falava de chifre, né, quando aqui falava de chifre, agora vamos falar de chifre pequeno, né? Ou seja, o próprio verso 7 e 8 fala sobre isso, o próprio verso 7 e 8, capítulo 7, versículo 8 fala isso, e o próprio, né, capítulo 8, versículo 9 também fala, né? Então vamos só separar aqui para você saber que tem aí, né, pequeno, né? Chifre pequeno aqui, relatado aqui. Não precisaria nem ter escrito isso de novo, né? Mas só para você entender, né, que nesses capítulos e versículos aqui estão ali. Agora, lá no terceiro, a gente vai falar o quê? Que ambos são descritos aí, né, se tornando grande. Um chifre pequeno que se torna grande. No capítulo 8, um chifre pequeno que se engrandeceu, se tornou grande. Opa, se tornou grande. Quem é que se tornou grande aí, né? Chifre pequeno que se tornou grande. Primeiro nós temos aqui Alexandre o Grande, né? Que ele derrubou os dois chifres lá, né, do bode, né? Nós temos que entender isso, hein? Esse chifre que se tornou grande aqui, que quebrou os dois chifres do bode, é Alexandre. Depois os 4 generais
Tem um chifre pequeno que nasceu aí. Então, no capítulo 7, versículo 20, fala aí então, né? Fala aí então que ele se tornou grande. No capítulo 7, versículo 20, que ele se tornou grande. Tá aí no capítulo 8, né? No capítulo 8, versículo 9, ele já fala ali que esse chifre pequeno se torna grande. Tá? Então, o chifre se tornando grande, se engrandeceu, né? Cresceu bastante. Tá? Qual foi a outra comparação que a gente pode fazer aqui em termos de chifre ali então, né? Ou seja, ele diz aqui que eles perseguem alguém, perseguem uma nação, perseguem o povo de Deus, né? Então a gente tem no capítulo 7 e o versículo 21 até o versículo 25, né? E o 25, né? Posso dizer aqui que é o 21 e 25, e no capítulo 8 já o versículo 10 e o versículo 14 falam então dessas perseguições que haveria contra o povo de Deus, essa perseguição que teria muito tempo acontecendo aí, né? Então aqui nós vamos escrever perseguição, aqui ó, perseguem. Então vamos lá, perseguem. Então, estamos fazendo uma comparativa entre o capítulo 7 e o capítulo 8, para ver que a visão não tem nada de diferente, né? Uma outra coisa que a gente pode relacionar aqui no item 5, né? Que ambos os chifres mencionados aqui, né, esses reinos mencionados aqui, o chifre que cresce, que era pequeno e fica grande, né, eles ambos eles tinham como alvo, né, um mesmo grupo, com o objetivo de suas perseguições. Então a perseguição era o mesmo grupo, perseguir o povo de Deus, né? Então é o mesmo tipo de perseguição. Então o 21, 25, né, e o 27, então, a gente pode dizer que aqui ó, o 21, né, o 25 e o 27 do capítulo 7, 27 do capítulo 7, né, também uma relação aqui com o capítulo 8 que falava né, quem é que ele perseguia, né, o povo santo, né? Então aqui, ó, 20, tá, o capítulo 25, 8, né, o 25, perdão, 8 e 24, né? O mesmo alvo, né, 8 e 24. Qual era o alvo dos dois? O povo santo. Pronto, esse era o alvo dos dois ali, o povo santo, né? A gente pode colocar um sexto item aqui, que ambos, né, os chifres ali eram descritos com poderes que blasfemavam, se exaltavam a si mesmo, né, se elevavam a si mesmo, né. Então isso está escrito onde? Em todos os capítulos, em todos os versículos. O 8 fala sobre isso, o 11 fala sobre isso, o 20 fala sobre isso, o 7:25 fala sobre isso, que eles blasfemavam, se engrandeciam, se exaltavam, né? O capítulo 8, no capítulo 8 fala ali o capítulo 16, perdão, o capítulo 10, né? O capítulo 10, o capítulo 12, o capítulo 12 fala, o capítulo 25 fala sobre isso, né? Ou seja, blasfemavam, né? Blasfêmias, olha só, né? Exaltação de si, vou colocar só blasfêmias aqui, a gente já sabe que tinha alguma coisa errada ali, né? Tá certo? O sétimo ponto que a gente poderia ter aqui, né? Todos os reinos aqui mencionados no capítulo 7, o chifre pequeno e o capítulo 8, eles ambos exerciam, né, uma inteligência com astúcia. Eles eram astutos, uma inteligência muito, né, o reino crescia rápido, né, crescia muito, né? Então eles tinham aí uma astúcia, né? Tinham olhos como homem, né? Um rosto forte, né? Estendido em enigmas, astúcia e engano. Ali cita então. Então no capítulo 7, no versículo 8, né? Cita ali como olhos, né? Aqui eu vou colocar do lado de cá, ó, aqui como olhos, né? Olhos de homem. Como olhos de homem. Inteligentes, né, como o de homem. Ali o capítulo 8 e o versículo 23 a 25, ele cita mais algumas características, né, dessa habilidade que tinha aqui esses chifres, né? Ele colocava ali que tinha um rosto forte, né, coloca ali que tem um rosto forte,
ele coloca ali mais algumas características, né? Ele coloca rosto forte, ele coloca ali entendido em enigmas, né? Entendido, ó, olha aqui, ó, entendido, vamos escrever isso, entendido em enigmas, olha que interessante, né? Entendido em enigmas, o que mais, né? Falava lá também da astúcia e engano, né? Também astúcia e engano e assim por diante, tá? Nós temos ali um item 8 que a gente pode comparar também, né? Eles levavam, ou seja, eles atuavam, levantavam contra Deus, né? Mas diz que Deus os vence no final ali. Então no capítulo 7, né? Capítulo 7 aqui, ó, versículo 8 em diante, 8 em diante, né? O 9, aí vai para o 21, depois você tem o 25, depois você tem o 26 e assim por diante, né? Diz aí que eles se levantavam contra Deus, mas que Deus iria os vencer, né? Já no capítulo 12, com a visão ali do chifre pequeno, tem ali citando sobre isso do 12 ao 14. Estou colocando aqui para que vocês possam acompanhar na Bíblia, 12, 14 e o 25. Olha só, tudo comparando aí com os que fala do chifre pequeno, né? Então, se a gente estudar o capítulo 7 a partir do versículo 8 e o 8 a partir do versículo 9, você vai ter tudo isso daí, né? Então, aqui um nono item que a gente pode citar aqui, né? Que eles tinham aspectos e as suas ações delimitadas por um tempo, seria temporário. Onde cita isso? Lá, né, no 7:25, vai citar aqui, que é temporário esse reinado. Vai durar um tempo só. O 8 fala disso aqui em versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14 fala que esse reino ele é temporário. Né? Reino temporário. Olha aqui, ó, vamos colocar aqui. Né? Temporário, olha aí. Ó. Pronto, um reino temporário. Né? Então, aqui seria delimitado por um tempo profético. Né? Aqui contra Deus. Né? Ó. Aqui nesse item aqui contra Deus, né? Aqui nesses versículos aqui, né? Contra Deus, mas falando aqui que Deus ia vencer no final, né? Um ponto décimo aqui que a gente pode citar também, né? Eles vão exercer, apesar de ser temporário, um tempo profético, mas eles iam exercer aqui as atividades até o tempo do fim, né? A atividade dele não para aqui, né? Não ia parar um certo tempo, ele seria até o tempo do fim. Então, isso o 7:25 fala sobre isso, né? Até que tudo termine. E o 28, né? E aqui o capítulo 8 também fala sobre isso, né? O capítulo 8 também fala lá no 17, e o capítulo 18 fala então até o tempo do fim, né? Tempo do fim. Não fala sobre o tempo do fim, fala que a atividade deles, do chifre pequeno, né, iria ocorrer até o tempo do fim, apesar de acontecer muitas coisas nesse período profético dos 2.300 tardes e manhãs e mais alguma coisa. Né? Então, até o tempo do fim, quando tudo isso seria terminado pela restauração do reino de Deus. Né? E um 11º que a gente poderia citar aqui, né, seria então que ele deveria ser destruído, né, de maneira sobrenatural. Lembra da pedra que bate lá, que não de mãos humanas, né, que destrói todo o reino e é estabelecido o reino de Deus? Pronto, aqui no capítulo 7, né, o versículo 11 e o versículo 26 já fala sobre isso. Né? E o capítulo 8, né, versículo 25 já fala sobre isso, né, que eles seriam destruídos. Né? Mas seriam destruídos como? Uma força sobrenatural. Né? Seriam destruídos. Então não somos nós que vamos destruir o pecado, esse mal todo, né? Será da parte de Deus, uma mão não humana. Né? Então 11 itens para vocês terem uma noção do comparativo entre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, para vocês verem que tem relação muito forte, né? Os bodes, o bode e o carneiro e o chifre pequeno que ele acabou vendo ali. Né? Então, a gente vai ver aqui que os versos 10 a 12 do capítulo 8, tá? O capítulo 8, olha, vamos colocar isso aqui bem certinho para que você possa entender. Né? O capítulo 10 até o versículo 12, ele fala muito aí sobre o chifre pequeno, das ações do chifre pequeno.
né? O capítulo 8, 10. Então ele fala muito aí das ações, né? Se você ler com cuidado, ele vai citar exatamente quais são as ações do chifre pequeno nesses capítulos aqui, do chifre, ações do chifre pequeno. Então vamos colocar aqui, para que quando você for ler a Bíblia, lá no capítulo 8, versículo 10 a 12, você entender que do 10 ao 12 ele cita exatamente essas ações do chifre pequeno. Né? Que ações são essas? Será que a gente sabe historicamente que ações são essas? Do chifre pequeno. Será que a gente consegue identificar lendo? Né? A gente consegue. Se a gente colocar aqui ó, o item 1, vamos colocar aqui um item aqui, por exemplo, lá no capítulo 8, versículo 10, ele começa falando que se engrandeceu até o exército do céu. Né? Então se engrandeceu até o exército do céu. Segundo, a gente pode citar um segundo item aqui, eu não vou escrever, mas vou falar. Né? Segundo, ele lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Ó a ação do chifre pequeno. E terceiro, tem uma terceira ação do chifre pequeno ali, que fala que ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Jesus. Se engrandeceu até Jesus, né? Se colocando no lugar de Jesus. Né? Tem um quarto item, onde fala então como é que é a ação nesses versículos do capítulo 8, que fala que ele tirou o sacrifício costumado, sacrifício contínuo, né, que a gente chama, né? Um quinto item fala o que esse chifre pequeno fez também, quais são as ações num determinado período. Lançou o seu santuário por terra, destruiu Jerusalém, destruiu tudo ali. Bem que o santuário, né, quando Jesus, o véu se rasgou de cima a baixo, né, e ali então o santuário não tinha mais significado, agora passando para o santuário celeste. Mas mesmo assim, no ano 70 depois de Cristo, né, Roma, através do chifre pequeno, aí, destruiu completamente, assim como foi a profecia de Jesus. Jesus falou assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Né? E é interessante que eles derrubaram, né, e que botaram fogo em tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. Por que não ficou pedra sobre pedra? Você sabe que no templo ali tinha muito ouro, né? Então eles queimaram o templo, né? E como tinha muito ouro, o ouro derreteu e foi para debaixo das pedras, né? Então eles tiravam as pedras ali para pegar o ouro. Então não ficou pedra sobre pedra, como Jesus falou exatamente que não ficaria pedra sobre pedra. Um item 6 da ação do chifre pequeno seria que lançou a verdade por terra. Ele mudou a guarda do sábado para o domingo, ele mudou os tempos ali, as leis, né? Então ele fez aí, inclusive teve decretos que falou que era para guardar o domingo de Páscoa, né? Então foi alguma mudança, colocou a verdade por terra, então se colocando inclusive no lugar de Deus. Né? Um item 7 da ação do chifre pequeno, que a gente pode citar também nesses versículos aqui, fala aí que ele fez o que era de seu agrado, né? E prosperou. E como prosperou esse reino, porque ele era político religioso, um crescimento muito grande, e ele realmente cresceu e ficou muito tempo no poder, né? Em diante, né? Isso foi dos versos 10 e 12. Né? E os versos 23 do capítulo 8 até o verso 25, né? Até o verso 25, né? Contemplam, né, essa descrição aqui que nós falamos aqui do item 1 ao item 7 aqui de tudo isso. Se engrandeceu, lançou por terra, se engrandeceu até o príncipe do exército, tirou o sacrifício contínuo, lançou o santuário por terra, né? Lançou a verdade por terra também, fez o que era de agrado e também se prosperou. Isso no verso 23 e 25 também fala sobre isso. Né? Então, olha só, né, que interessante a gente ter isso aqui. Para terminar o vídeo de hoje, a gente vai fazer aqui então um resumo, né? Um resumo aqui dos capítulos, então, para a gente entender rapidamente. Do capítulo 2, a gente vai colocar aqui o capítulo 7, né? O capítulo 7, né, para a gente entender os livros de Daniel, e o capítulo 8, para a gente entender, então, o que aconteceu aqui nesses capítulos no nosso estudo de hoje, para terminar essa parte. Depois a gente continua, então, estudando sobre isso, né? O 2 e o 7. No capítulo 2, né, que falou aqui, né, falou aqui de Babilônia, né? Começando lá com Babilônia, nós vamos começar lá com Babilônia, né? Babilônia, né? A gente vê que Babilônia, né? Babilônia era representada pela cabeça de ouro, né? Cabeça de ouro lá na visão do capítulo 2. No capítulo 7 ela é representada pelo leão.
alado, né? O leão com asas lá, né? E no capítulo 8 não fala nada sobre Babilônia. Aqui, ó, Zé Fini. Capítulo 8, Daniel não começa por Babilônia, não. Aí nós temos os Medo-Persas, né? Nós temos aqui os Medo-Persas. Medo-Persas, onde que era representado por quem? Era representado pela prata, né? Pela prata lá, na estátua da visão do sonho de Nabucodonosor, né? E o animal representado aqui era o que? Era o urso. O urso que tinha um lado maior que o outro, né? Se levantava de um lado e depois do outro, ou seja, né? Quem sobrepujou foi o reino persa em cima dos medos depois, e tinha 3 costelas na sua boca, né? E aqui ele é representado por quem? Pelo carneiro, né? Pelo carneiro, ou seja, esse carneiro ele tinha aí 2 chifres, né? O carneiro aqui com 2 chifres, né? Que mostra aí, né? Que né? Um sobe, depois o outro que sobe mais alto, né? Um chifre mais alto que o outro. Olha só que interessante, né? Depois dos Medos vem então a Grécia, né? Aí vem a Grécia. Vamos fazer aqui a analogia então. A Grécia, né? A Grécia no capítulo 2 é vista como o bronze, né? Veja que o bronze, eu até não citei no vídeo anterior, mas o bronze sabe que é uma mistura, né? De metais, né? E o bronze ali a gente sabe que teve 4 generais que surgiram depois, uma mistura dos reinos ali, né? Aí depois disso aqui o animal visto por Daniel foi o leopardo, né? O leopardo, né? O leopardo que nós vimos aí, ágil, rápido, nasceu rápido aí com 4 cabeças e 4 asas, né? 4 cabeças e 4 asas, não é 4 chifres não, tá? Eu falei chifre, não é chifre não, 4 cabeças, né? 4 cabeças, leopardo com 4 cabeças e com 4 asas, né? Significando aí os generais que surgiram depois de Alexandre o Grande, né? 4 asas. Depois de Alexandre o Grande, os 4 generais que surgiram aí, que nós já falamos no vídeo anterior. Com isso, Daniel no capítulo hoje teve a visão do bode. Eita, esse bode era o quê? Um chifre grande que quebrou esses 2 aqui, né? O carneiro com 2 chifres ali, quebrou esses 2 e nasceu, né, no meio da testa do bode, né? Nasceu rápido ali, e que foi quebrado depois, né? Surgindo aí 4, né? Foi quebrado depois, surgindo aí os 4, né, os 4 reinos que a gente citou aí. Então surgindo aí outros 4 chifres, né? Ó, 4 chifres. Aqui sim, no bode surgiu os 4 chifres, quebrando esse do meio aí, né? Ok? A gente sabe que esses 4 chifres são aí os reinos. Depois, por último, Roma. Pronto. É aqui em Roma, né? É aqui em Roma que fala que desses 4 chifres surgiu um chifre pequeno. Né? Desses 4 chifres aqui surgiu um chifre pequeno. Um chifre pequeno no meio deles, lá do noroeste, né? Esse chifre pequeno ele se engrandeceu, né? Foi lá, conquistou os reinos do sul, né? Egito, conquistou os reinos do Oriente, da Síria, conquistou a terra gloriosa que é Palestina, de acordo com o verso 9 lá do capítulo 8, isso na história deu certinho, tá? Então aqui, Roma quem era? O ferro. Aqui ferro surgiu, né? O ferro lá quando surgiu Roma, né? E aqui ele viu um animal terrível, né? Aqui ele viu um animal terrível. Interessante que em todas as visões você tinha do ferro partindo para os pés, que tinha 10 dedos, são 10 reinos, que era uma mistura de barro e ferro, dizia que não ia se misturar. O terrível animal aqui tinha 10 cabeças, né? Também representava os 10 anos. E este chifre pequeno aqui, né? Este chifre pequeno aqui, ele surgiu no meio de 10 dos 10 chifres aqui, né? Um animal terrível que tinha 10 aqui, né? E no meio desses 10 surgiu, então, esse chifre pequeno que derrubou 3, a gente já viu, né, o anterior aí, né? Então, olha só, então só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, então, historicamente, né, com as profecias de Daniel, na partindo do sonho de Nabucodonosor, depois pela visão dos animais de Daniel, e por último essa visão, né, a visão do capítulo 8 do bode, né, e do carneiro, né, e o andamento, né, e o prosseguimento das visões dos reinos. Então nada mais isso para mostrar para vocês
né, que as coisas se cumpriram realmente de acordo com as visões que Daniel e os sonhos da Nabucodonosor tiveram na época, né? Então isso para a gente entender, né, para a gente entender então como que aconteceu. Então nós vamos terminando essa parte aqui agora, para não ficar muito extenso, a gente vai dividindo aí, né? E a próxima então nós vamos começar a estudar então sobre esse chifre pequeno, né? Sobre essa ponta pequena que nasceu aí, né? Que no capítulo 8 vem falando aí, nós vamos falar um pouco também do santuário. Então, até a próxima a gente vai então estudando aí, né? Essa aqui foi a unidade 2, né, do nosso estudo de Daniel, né? E a gente vai então no próximo estudo falar então sobre mais sobre a ponta pequena e o santuário, né? Então essa é a nossa parte, começando aí com a unidade 2 também, tá? Então que Deus possa nos abençoar e lançar o Espírito sobre vocês, para que vocês possam ter então entendimento da palavra, ok? Então até lá, até o próximo estudo.